Bom, pessoal, nossa 7ª aula de hardware, com o intuito de vermos todo o conteúdo da Receita Federal, né, o conteúdo que a Exaf vai cobrar para vocês na Receita Federal. Esse concurso aí, o pessoal está falando, está previsto aí meados de março de 2009, né? Não sei, ninguém sabe, ninguém viu. Seja lá como for, vamos nos preparar para a parte de hardware já dessa prova que a Exaf vai abordar para vocês. No final da aula passada, nós vimos a ideia de kilobyte e eu abordei a diferença de visão entre o tradicional e o oficial, né? E que o tradicional tem vencido em prova. Então 1 kilobyte são 1024 bytes, né? Vamos para a nossa tela aqui para a gente poder continuar, né? Note bem o seguinte: 1 kilobyte, né, representado pelo KB, é o equivalente a 1024 bytes. Isso aqui, como eu já disse, isso é o tradicional. O oficial, o oficial define que 1 kilobyte são 1000 bytes. Isso aqui vai ser abordado numa questão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Isso vai ser abordado numa questão que foi muito inteligente, feita pela Fundação Carlos Chagas, não pela Exaf. Mas olha só, vamos continuar aqui. 1 mega, né? A palavra mega no Sistema Internacional de Unidades significa quilo vezes quilo. Então significa 1000 vezes 1000. Portanto, 1 mega seria 1000 vezes 1000 bytes, ou seja, 1 milhão de bytes. Como o nosso quilo mudou, então o nosso mega também mudou. O nosso mega é o equivalente a 1024 kilobytes. Então, 1024 quilos, como o quilo já é 1024, né? Então seria o equivalente aqui, se você quiser desenhar assim, 1024 vezes 1024 bytes. Ok? 1024 vezes 1024 bytes. E aqui temos nós, né? 1 megabyte é mais do que 1 milhão. Na nossa conotação oficial, mega é exatamente 1 milhão, 1000 vezes 1000. Na conotação do computador tradicional, mega é um pouco mais do que 1 milhão, né? 1024 vezes 1024. Se você fizer o cálculo, vai achar 1.048.576 como resposta. 1024 vezes 1024. Não importa fazer esse cálculo, certo? Aqui vai uma coisa interessante, aqui vai uma coisa que é bom você pensar, tá? 1024 bytes é o equivalente a 2 à 10ª potência bytes, certo? 2 à 10ª, ok. 1024 vezes 1024 é 2 à 10ª vezes 2 à 10ª. Então, 1 megabyte pode ser representado como 2 à 20ª bytes. Né? 1024 vezes 1024, 2 à 10ª vezes 2 à 10ª, mantém a base, soma o expoente, você tem 2 à 20ª. Tá? Então é outra forma de representar megabyte. Isso caiu em prova também, caiu na prova do TRE de Sergipe, Fundação Carlos Chagas, a ideia de que 1 mega é representado por 2 elevado à 20ª potência, certo? Vamos continuar aqui. 1 gigabyte, a gente devia falar giga, né? O nome certo é giga, mas como a prova não é oral, não importa. Então, 1 gigabyte, no padrão oficial, 1 gigabyte seria 1000 vezes 1000 vezes 1000, na conotação oficial. Tá? Seria 1 bilhão de bytes, 1 bilhão, certo? Só que aqui a gente tem 1024 mega, né? A conotação tradicional. Como 1 mega a gente já sabe quanto é, né? 1 mega a gente já sabe quanto é, então eu posso dizer que 1 giga é o equivalente a 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes. Tá aí, 1024 vezes 1024 vezes 1024. Ou, se você preferir, representar dessa forma, a gente vai dizer que 1 giga, na verdade a gente está vendo 1 giga agora, né? 1 gigabyte é o equivalente a 2 elevado à 30ª potência, 2 elevado a 30 bytes, certo? Essa é a conotação de 1 gigabyte, tá? E aí, para não ficar uma coisa muito riscada, feia, né? Eu vou salvar isso aqui, vou limpar a nossa tela, vamos aqui escrever o restante que falta, né? 1 terabyte. 1 terabyte para a conotação oficial seria o equivalente a 1000 vezes 1000 vezes 1000, aí vai ficar repetitivo, eu sei, pessoal, mas ó, vezes 1000 bytes, ou seja, 1 trilhão de bytes. 1 trilhão de bytes. Só que 1 tera na nossa conotação oficial são 1024 GB. Como você sabe quanto é 1024 GB, né? Então a gente pode analisar da seguinte forma: 1 tera é o equivalente a 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Dá para escrever mais um pouquinho aqui, vezes 1024. Ou seja, 2 elevado
a 40ª potência, certo? É o que seria 1 terabyte. É o que a gente chegou a atingir hoje. Nossos HDs, não os nossos HDs, né? Você vai comprar um HD hoje, um HD normal, né? É fácil encontrar por aí um HD de 250 GB. É fácil encontrar um HD de 250 GB, né? Mas é possível, não é fácil nem barato, mas é possível você encontrar HDs já medidos em 1 tera, HDs de 1 terabyte. É perfeitamente possível. Então já chegamos a atingir a ordem de grandeza terabyte, sim, já chegamos a atingir a ordem de grandeza terabytes. Em alguns discos rígidos podemos comprar já com 1 tera. São discos rígidos realmente enormes, tá? Mas o normal é você encontrar discos rígidos de 250 GB, de 320 GB, é o tamanho normal dos discos rígidos, certo? Passando para mais uma ordem de grandeza, 1 petabyte. Peta seria o equivalente a 1000 5 vezes, 1000 multiplicado 5 vezes, 1000 a 5ª potência, seria 1 quatrilhão. 1 petabyte é 1 quatrilhão, certo? Mas o petabyte para a gente é o equivalente a 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, ou seja, 1024 multiplicado 5 vezes, seria o equivalente a 2 elevado a 50. 2 elevado a 50 bytes é o valor de 1 petabyte. 1 petabyte é uma coisa muito difícil de atingir hoje, é muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu soube dessa informação recentemente, a nova, até posso não estar dizendo uma coisa que realmente seja real, mas quem me disse isso foi uma pessoa de lá, da TIM mesmo, amigo meu que trabalha na TIM, e a operadora de telefonia TIM, ela está com um data center novo aí para o Brasil todo, que tem 4 petabytes, ou seja, capaz de armazenar essa nova data center é capaz de armazenar todos os torpedos, fotos, mensagens enviadas e recebidas por todos os clientes da TIM no Brasil. Então, quer dizer, 1 petabyte é muita coisa. É muita coisa. Se apenas 4 petabytes já resolve o problema da TIM, imagina para qualquer outra empresa. Imagina para lá para casa, não adianta. É demais até. Então, nossos computadores chegaram a 1 terabyte. Os discos rígidos já chegaram a ter 1 terabyte. Ainda é meio difícil comprar, mas é perfeitamente possível comprar 1 terabyte, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou limpar minha tela, vou salvar isso aqui, né? Vou salvar isso aqui. Vou limpar minha tela. Ok? E aí vou fazer o seguinte. A questão que eu vi, que foi uma questão muito interessante da Fundação Carlos Chagas, ela dizia o seguinte, é uma questão prática, uma questão que aborda o conhecimento prático e talvez na sua prova, mesmo na ESAF, você possa pegar. Dizia o seguinte, que alguém comprou um disco rígido de 40 GB. Um usuário compra um disco rígido de 40 GB. E quando instala e formata esse disco rígido, quando prepara esse disco rígido para uso, formata ele numa partição só, a capacidade apresentada é menor. A capacidade apresentada é menor. Aí a pergunta da prova é, o porquê disso? Por que a capacidade apresentada é menor? Se você comprou um disco rígido na loja de 40 GB, foi instalar em casa, formatou o disco rígido, tudo certinho, e deu uma capacidade menor, uns 36, 37. Ele não disse quanto foi a capacidade, ele apenas disse que a capacidade foi menor. Vê que coisa interessante. Existe um fator, mas é um fator que não vai influenciar muito. Existe um fator no seu disco que é a FAT. A formatação, ela é um processo obrigatório para que o disco possa ser usado. No início do disco, no iniciozinho do disco, é gerado um mapa, conhecido genericamente como FAT, para que os arquivos possam ser achados. A FAT, ela rouba um pedaço da capacidade do disco, não tenha dúvida. Então a FAT, ela vai roubar para si um pedaço da capacidade do disco, fazendo restar para o disco essa área todinha aqui. Então toda essa área aqui resta para o disco para guardar dados. Mas é menos do que o que você tinha comprado, com certeza. Então a FAT rouba um pouquinho. Não tenha dúvida que a FAT rouba um pouquinho. Mas, por exemplo, você comprar um disco rígido de 40 GB. Comprar um disco rígido de 40 GB. E ele apresentar 36 GB, né? São 4 GB, 10% do disco foi embora, né? Isso é um absurdo, não é a FAT que faz isso. A FAT não vai ocupar 4 GB só para ela, não vai, é bem menos do que isso. Então preste bem atenção ao seguinte, a razão primordial pela qual a gente enfrenta esse tipo de problema é o seguinte. Quando você compra um HD, o fabricante atribui a ele
o tamanho de 40 GB, o fabricante atribui a ele o tamanho de 40 GB, levando em consideração que giga tem a conotação tradicional, a conotação oficial. Então, para ele, 40 GB, 40 gigabytes, é um disco rígido de 40 bilhões de bytes. Então, ou seja, o que acontece é que ele, o fabricante, está te vendendo um HD de 40 GB. Ele não está mentindo. O fabricante está te vendendo um HD de 40 GB, ele não está mentindo. Ele está vendendo um HD que ele considera ser 40 GB. Porque para o fabricante, e isso vem no manual do HD, no manual do HD vem dizendo assim que o fabricante levou em consideração que 1 GB é igual a 1 bilhão de bytes. Então 1 GB é igual a 1 bilhão de bytes. Então o fabricante, quando ele fabricou um HD, de 40 bilhões de bytes. Essa é a capacidade real do HD. Bom, 40 bilhões de bytes, para aproximar, para tornar uma forma legível, ele vai entender como 1 gigabyte. Ok. Aí, mas o tamanho real desse HD é esse aqui. O tamanho real desse HD é esse aqui. Quando você formata o HD, aí vem aquele programinha que todo mundo conhece, que vai usar o HD, vai olhar para o HD, o Windows, o sistema operacional Windows. Ele entende giga como sendo 1024 a terceira potência, ou 2 a 30. Então o que é que o Windows vai fazer? O Windows vai pegar esse 40 GB, vai dividir isso aqui por 2 elevado a 30. Vai dividir isso aqui por 1024 vezes 1024 vezes 1024. O resultado, com certeza, já que você não está dividindo por 1000, depois por 1000, depois por 1000, para dar 40 exato. Você está dividindo por 1024, depois por 1024, depois por 1024. O número que vai restar é um número menor do que 40. O número que vai restar é um número menor do que 40. Tá? Então imagina, você tem lá 40 bilhões de bytes, depois divide isso por 1024, depois divide de novo por 1024, depois divide de novo por 1024. Obviamente o número que vai restar aqui não é 40. Obviamente o número que vai restar aqui é mais ou menos 37, 36, por aí, alguma coisa desse tipo. Pode fazer em casa o cálculo. Pega 40 bilhões, divide por 1024, depois por 1024, depois por 1024. O Windows apresenta, então, a questão de você comprar um HD de, abre aspas, tamanho maior, e ele apresentar-se como, abre aspas, tamanho menor, é simplesmente por causa da interpretação do que significa gigabyte. O fabricante, claro, para fazer uma coisa mais expressiva, ele entende que 1 giga é 1 bilhão de bytes. O Windows e os outros programas, sistemas operacionais, como o próprio Linux, eles entendem que giga é equivalente a 2 a 30, né? A conotação tradicional. Aí no restante, quando você vai pôr lá o HD para funcionar no Windows, o Windows vai dizer, esse HD só tem 37 GB. Aí você fica danado da vida, vai reclamar com um cara lá e dizer, rapaz, eu comprei um de 40 GB, tá me enganando, tem só 37, e aí? Então, a pergunta, Carlos Chagas, foi, qual é o principal motivo para um HD de 40 GB, comprado com 40 GB, né, apresentar no Windows uma capacidade menor depois de formatado? O principal motivo é esse aqui, é a diferença de interpretação entre o fabricante, que levou em consideração que 1 GB é 1 bilhão, e o Windows, que sempre apresenta 1 GB como sendo 1024, vezes 1024, vezes 1024. Então essa conotação diferente, essa interpretação diferente fez com que os dois não concordassem quanto à capacidade do disco. Tá? Então não se espante você, se tiver aí na sua casa, comprou um disco de 100 GB e ele está mostrando 97, 97 não. Quanto maior a ordem de grandeza usada, maior a diferença. Então, por exemplo, na hora que a gente chegar a 1 tera, 2 tera, 4 tera, o 4 tera vai ser 4 vezes 1024 lido pelo Windows e 4 vezes 1000 lido pelo fabricante. Então a diferença, a discrepância vai ser maior. Né? Se no de 40 GB já foram 4 GB desperdiçados, abre aspas, desperdiçados, né? Agora vai ser diferente, agora vai ser maior quando a gente chegar a 1 tera. Então essa foi a questão da Carlos Chagas. Vou salvar esse riscado aqui, né? E aí nós temos as quatro principais ordens de grandeza de medição de bytes, do quilo até o petabyte. A gente só chegou até o terabyte, tá? Então a gente só chegou até aqui. Petabyte é uma coisa que a gente nos nossos micros não usa. Então aí o que acontece? Gigabyte nossos HDs, nossa memória RAM já são medidos em gigabyte. Um pendrive já tem 2, 3, 8, 16 gigabytes, né? Megabyte, algumas coisas são medidas em mega ainda. Disquete, 1,44 mega, né? CD, 650 mega. Kilobyte, basicamente nenhuma memória é medida em kilobyte mais, nenhuma. Perdão, as memórias cache,
As memórias cache que a gente vai ver também ainda são pequenas, então ainda usam essa ordem de grandeza aqui. Mas a gente ainda vai ver, nós vamos ver nos próximos assuntos, nas próximas aulas, nós vamos ver o tamanho das memórias, as principais memórias do nosso computador, tá? Por hoje é só, né? Vamos passar para a minha câmera. Por hoje é só. A gente vai terminando, né? Na próxima aula a gente vai ver mais coisa, vai continuar vendo a ideia de memórias daqui a pouquinho. Então, é só vocês acompanharem aí os próximos vídeos. Nós vamos abordar todo o assunto necessário para a Receita Federal, se Deus quiser. Um abraço a todos, até a próxima.